Estamos contentes com a música da Stephanie. Já são quanto? Assim? 8 ou 9 anos? 9? Era 7, 8, 9 já? Passa. É porque a gente brincava, eu chamava de 6 anos, depois de 7 anos. E o tempo vai passando. Que bom, Stephanie. Foi muito bonito ouvir você cantar. E obrigado pela história infantil, viu, irmã Elaine? Historinha, contar a história de Davi ou de Salomão é gostoso falar sobre sabedoria. Também estamos contentes esta manhã. Temos aqui o nosso chefe regional, o Gaspar. Que bom, Gaspar, ter você conosco. Nosso chefe regional dos aventureiros. Temos conosco também aqui o irmão Paulo Meira. Irmão Paulo Meira e a irmã Débora são... O irmão Paulo é o primeiro ancião da igreja de Guareí, está conosco aqui. Muito obrigado, irmão Paulo e irmã Débora. É uma alegria tê-los aqui. Também temos a alegria de ter o pastor Paulo Montanari. O pastor Paulo, a igreja orou por ele. O pastor Paulo esteve internado em 2 etapas por quase 140 dias. 140 dias, ali em hospital em São Paulo. Foi difícil, foi batalha grande, mas louvado seja Deus, ele está de pé aqui conosco. Sábado passado já fez o seu primeiro sermão ali em Torre de Pedra. Ele falou assim, foi um sermão curto, mas foi um sermão muito agradável, muito rico, muito abençoado. Ele e a irmã Dora, muito obrigado por ter vocês aqui, viu? Mas também estamos contentes, há muitos amigos aqui, familiares, convidados para o batismo de hoje, não é? Que bom, muito obrigado, é uma alegria receber vocês aqui, hoje é uma festa especial. Não é, pastor Joel? Batismo da primavera é uma festa, ó, nota 1000. E hoje, se você tomar o seu boletim, eu coloquei um título na nossa meditação de hoje. Olha o que diz aí, seu informativo. Ah, tá certo. Se você me deu, é meu. Qual é o título que nós temos aí? A primavera chegou. Fábio, quando eu disse a primavera chegou, ele brincou comigo e falou, pastor, está muito romântico, não é? A primavera chegou. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. De fato, a primavera chega quando? Segunda-feira. Ela começa a primavera. A primavera desse lado aqui do mundo, ela é no mês de setembro e a gente vai até o mês de dezembro. Do outro lado do mundo, me parece que ela começa ali no mês de março e vem pelo menos até junho. Aqui a temperatura é mais amena, lá a temperatura é mais brusca. Mas a primavera começa na segunda-feira. Para a Igreja Adventista, em 1963, como você vai ver aí no boletim, nós temos uma festa que a igreja escolheu para que por essa época a igreja possa celebrar a primavera, que são os batismos dos juvenis, adolescentes e jovens, embora se batizem adultos, mas também juvenis que são batizados nesse período do ano. Geralmente nesse período que começou ali do mês de setembro, começa no mês de setembro, a gente tem muitas alegrias, porque nesse momento muitos juvenis são entregues o seu coração a Jesus Cristo, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na América do Sul são aproximadamente 100 mil pessoas que são batizadas no período da primavera. Você imagina o que é isso? É uma linda festa, não é? Eu mesmo estivemos batizando no primeiro sábado do mês de setembro na igreja de Areia Branca, no segundo estivemos em Guareí, estamos aqui hoje, amanhã teremos batismo também na igreja do Rosa Garcia, e no outro final de semana teremos mais batismos, e a festa de pessoas entregando o coração a Jesus Cristo nesse mês é extraordinária, e é uma festa linda. Então todos nós pastores, a todo tempo a gente está visitando, acompanhando as pessoas que querem batizar, conversando, preenchendo as fichas, orientando, verificando a possibilidade da maturidade para que essa festa aconteça para a glória de Deus. E hoje, eu chamei a primavera chegou, e nós vamos abrir
Isaías capítulo 55. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Tivemos algumas vitórias, coisas lindas de Deus esses dias. Tivemos o irmão Dai. O irmão Dai batizou-se. O irmão Dai começou a fumar quando tinha 8 anos de idade. Ele tem 83 anos. Deixou de batizar? Deixou de batizar. Aceitou Jesus como Salvador. Jesus deu poder para ele se libertar do cigarro. E ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não fuma. Imagina um homem que fumou aí por mais de 70 anos. A primavera chegou para ele. A irmã Cida, ali em Areia Branca, ela fumava por 47 anos. Entregou o coração a Jesus Cristo, foi batizada. E ela pediu, Deus libertou ela do vício do cigarro. E ela me encontrou e falou assim: pastor, o que faço para eu me libertar das impurezas que o cigarro deixou no meu corpo? E eu quero ler com você Isaías 55. Eu vou dividir com Henrique, vai ler o versículo 1, Giovanni o capítulo 2, Cauã o capítulo 3, Isaías, desculpe, não o capítulo, Henrique, versículo 1, Giovanni, versículo 3, Cauã, versículo 4, Leandro, versículo 1, Henrique, versículo 2, Giovanni, versículo 3, Cauã, versículo 4, Leandro, versículo 5, Ed, versículo 6, Fernanda, versículo 7, você mesmo, versículo 8, Emily, versículo 9, Ana Clara, versículo 10, você mesmo, o Léo, versículo 11, Karina, e versículo 12, você, menino de Deus, tá bom? E você vai ler o versículo 12, tá bem? Ok? Você vai levantar, ler, e depois a gente levanta e lê automaticamente um atrás do outro, enquanto a igreja acompanha a leitura dessa geração poderosa. Vamos ler? Dos Aventureiros e Bravadores?
versículo 13. Amém, amém. Quando a gente lê essa parte das Escrituras, essa é uma mensagem que Deus enviou à nação de Israel, que mais tarde estaria no cativeiro. Então Deus envia por intermédio do profeta Isaías uma mensagem que ela se caracteriza basicamente por convites. Você tem aí pelo menos 3 vezes o Senhor dizendo vinde, e você vai dizer mais pelo menos 3 vezes o Senhor dizendo ouvi. Então o plano do Senhor, quando Ele estabeleceu esse versículo, esse capítulo aqui, esse oráculo que Ele mandou para a missão de Israel, para o povo de Israel, o Senhor tinha uma preocupação na sua mente. O Senhor estava sabendo que o povo de Israel haveria de ir para o cativeiro babilônico, e naquele cativeiro babilônico, o Senhor queria que eles voltassem novamente a Jerusalém, a terra que Ele havia preparado para o povo de Deus. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, ele ficaria ali, segundo a profecia divina, 70 anos. É interessante que Deus fala isso antes que acontecesse. Primeiro Deus disse, vocês vão para o cativeiro, e depois o Senhor disse, vocês vão ficar lá 70 anos naquele cativeiro. E quando estava o pessoal naquele cativeiro, próximo o tempo de voltar para Israel, o Senhor se antecipou muitos anos antes, através do profeta Isaías, com a mensagem para eles que está no capítulo 55. E o Senhor introduz a sua mensagem como um convite. Olha o que ele diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Morar numa terra assim que tem bastante água, como a nossa região aqui, uma terra fértil, é muito tranquilo. A gente não percebe o impacto da força de que serviria água para aquele povo lá naquele lado, lá na Palestina. E quando Deus faz esse convite, embora seja um convite para águas físicas, natural que eles tinham ali, mas você observa que nós temos aqui um convite também espiritual. Se observa que o Senhor fala aqui nesse verso, ele diz assim: a todos vós que tendes sede, fazei o quê? Vinde às águas. Vós que não tendes o quê? Nem dinheiro, vinde e comprai, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai o quê? Vinho e leite. E o Senhor diz assim: vós que tendes sedes, vinde às águas. Águas, quando você olha água, vinho e leite, eles estão relacionados a bênçãos espirituais. Então, quando Deus chama o povo de Israel para que viesse a Ele, para que viesse a sua presença, Deus faz esse convite: vós que tendes sedes, vinde às águas. Porque aquele povo de Israel que estava no cativeiro babilônico, muitos estavam bem economicamente, muitos estavam tão fartos em sua economia, que eles não sentiam uma necessidade de ir para Deus. Eles pensavam assim: por que precisamos voltar para Jerusalém, para os braços de Deus, para aquela promessa lá na terra prometida, se aqui também estamos nos braços de Deus, vivendo bem em Babilônia? Aqui estamos confortáveis, aqui nós temos casas, aqui nós temos um bom alimento, aqui a gente ganha dinheiro, a gente gasta aqui na nossa sociedade, a gente vive como judeu aqui. Por que ir para Jerusalém se a gente está bem? Mas é interessante que quando a gente vai buscar questões arqueológicas, o povo de Israel, que estava vivendo em Babilônia, estava tão bem economicamente, que até hoje, quando eles buscam algumas descobertas, eles percebem, encontram tabletes, onde estão relacionados o nome de bancos, em que os judeus que estavam vivendo lá na Babilônia, tinham bancos, tinham bastante dinheiro, estavam emprestando, e parecia que para eles, viver em Babilônia era a melhor coisa do mundo. Não, nós estamos bem aqui, nós estamos confortáveis, por que a gente tem que voltar para a terra de Jerusalém? Por que a gente tem que voltar novamente a viver naquela terra que não tem nada, que tem dificuldades, que tem só problemas, tem que reconstruir a cidade de Jerusalém? Por que ir para ali? Por que começar de novo em Jerusalém, se aparentemente nós estamos bem em Babilônia? O Senhor, quando faz o convite ao povo de Israel, embora seja um convite aos hebreus lá no passado,
Esse convite tem um significado para a gente, porque o Senhor até chega a dizer para o povo que estava em Babilônia, embora vocês estão em Babilônia, Ele diz, por que gastais o quê? Olha o versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E o Senhor diz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com os finos manjares. O Senhor diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometidas a quem? A Davi. Quando a gente lê esse texto, eu fico imaginando o povo de Israel, o povo de Deus vivendo em Babilônia, o povo de Deus vivendo em Babilônia, confortável, achando que estava tudo bem, que não tinha problemas, eles tinham boas casas, eles tinham salário todo mês, alguns tinham chácaras, alguns tinham suas casas com piscinas, com jardins suspensos comuns naquelas épocas, e ele então estavam muito bem. Mas Deus faz um convite, sai de onde você está, do seu aparente conforto, porque aqui vocês estão comendo aí, você pensa que aos restaurantes, a alimentação que você come em Babilônia vai saciar todas as suas necessidades, e o Senhor diz assim, venha para cá, venha para Jerusalém, venha para onde aparentemente não tem nada, onde tudo parece que você vai gastar todas as suas economias que você construiu aí em Babilônia, vir para Jerusalém você vai perder. O Senhor disse, venha para cá, porque aqui onde eu estou chamando você, para o meu plano, meus projetos que eu tenho através da cidade de Jerusalém, para o povo de Deus, para você que é meu povo que vem para cá, venham para cá, porque aqui, embora o que você come lá, você pensa que lhe alimenta, o Senhor diz, não vai te alimentar, mas se você vier para cá, eu vou preparar um alimento espiritual tão poderoso, que vai satisfazer todas as suas necessidades. E o Senhor diz assim, e eu vou manter com você que veio dentro do meu projeto, nos meus planos, eu vou manter a mesma aliança que eu tive com Davi, uma aliança perpétua. Então, quando a gente lê esse texto e a gente pensa nesse texto aqui, a gente começa a perceber que aqui você tem uma experiência que Deus menciona Davi. E Davi aqui é um tipo de Cristo. Ou seja, todas as promessas que Deus tem para a gente, todas essas promessas que Deus tinha para o povo de Israel, sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, é uma promessa que Deus compartilha conosco hoje ainda. Hoje nós vivemos numa sociedade que eu diria assim, ela é caracterizada por Babilônia. Nós vivemos numa sociedade hoje que ela é confusa, ela tem muitas verdades e nenhuma verdade. Nós vivemos numa sociedade em que a felicidade da pessoa é só o momento presente, não a eternidade, o plano divino. E o Senhor faz um convite, não só para o povo de Israel no passado, mas o Senhor faz um convite para nós que vivemos hoje aqui agora. O Senhor nos convida a ouvir o seu chamado, beber da água espiritual que Ele nos oferece, se alimentar do vinho e do pão, que é símbolos espirituais para os seres humanos. E o Senhor nos convida para que possamos ouvir a sua voz, inclinar para Ele e aceitar as promessas que Ele nos oferece através do seu Filho Jesus Cristo, que aqui nesse capítulo é simbolizado pelo rei Davi. Quando às vezes nós lemos essa história, nós o lemos numa pressa tão grande que a gente não percebe que Deus está apontando para os seres humanos uma linda primavera. Porque você sabe que na primavera a gente percebe que as flores começam a aparecer. Mas quando a gente lê aqui, a gente começa a perceber Deus fazendo uma transformação no coração das pessoas. Deus está chamando para que as pessoas saiam do contexto de uma vida em Babilônia, de uma vida longe de Deus, uma vida longe dos propósitos de Deus, para que venham para Deus, porque desse modo Deus vai suprir todas as necessidades das pessoas que vão para eles. E ele diz uma coisa assim, eu acho interessante, que até o versículo 6, observe o versículo 6, a gente percebe que Deus vai fazendo convites. Deus começa dizendo, vinde, no versículo 1. No versículo 1 ainda ele repete novamente, vinde. E esse convite de Deus, embora a gente imagine hoje que para a gente servir a Deus, a gente tem que fazer sacrifício,
O Senhor adentra uma coisa que é possível na promessa de Cristo, nessa aliança perpétua que Ele prometeu. O Senhor diz que é possível comprar e comer, espiritualmente falando, sem dinheiro e sem preço. Ou seja, para que você alcance a salvação em Cristo, você não tem que pagar, a não ser aceitar e tomar posse sem dinheiro e sem preço. O que você precisa fazer é ouvir atentamente. E o Senhor, embora Ele vai fazendo isso, Ele diz que essa verdade é tão extraordinária e tão natural, no versículo 4 e versículo 5, que os povos da terra, muita gente viria tomar posse dessa promessa de Deus, no versículo 5. E no versículo 6, parece que o Senhor apresenta aqui o último convite para aqueles que querem participar da primavera de Deus. Olha o que diz o versículo 6. Dá para ver o versículo 6? Olha o que está escrito. Buscai o Senhor quando? Enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Então, quando a gente olha essa parte das Escrituras, quando a gente percebe aqui o Senhor dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. A maioria de nós temos um olhar da vida, um olhar que permanece durante muito tempo. A gente, quando é jovem, pensa que nunca vai envelhecer. A gente, quando é saudável, raramente a gente pensa que vai adoecer. A gente, quando está vivo, normalmente, a gente pensa que não, nunca, que vai demorar de morrer. A gente não pensa nesse ponto. E o Senhor nos lembra, aqui com esse versículo, que isso poderá acontecer, independente de quem a gente é. Esta semana nós tivemos uma experiência aqui muito doída. Nós tivemos a experiência de um colega pastor nosso, 10 anos de ministério, jovem, inteligente, apaixonado por Deus, envolvido na missão de pregar o Evangelho. E na última quarta-feira, estava dirigindo uma semana de evangelismo, de pregação aqui na cidade de Avaré. E quando voltava de carro quando ia de carro para pregar na cidade de Avaré, chegando ali próximo a Avaré, na Castelo Branco, sofreu um acidente. Um carro parou na pista. Ele bateu atrás de um carro e mais outros 3 carros bateram atrás dele e, consequentemente, algumas pessoas ficaram feridas e ele veio a óbito de modo trágico. Um jovem com 30 e poucos anos, pastor, pregador do Evangelho. E eu fiquei pensando, enquanto acompanhava o funeral dele, que se ele não tivesse aceitado com antecedência a oferta que Deus lhe oferecia de ir às águas, receber a bênção, aquele momento para todos que estávamos ali chorando e sofrendo, seria um momento de desespero e de angústia. Mas porque ele buscou o Senhor enquanto podia achar, a gente pôde ali com o coração tranquilo, em paz, poder celebrar aquele momento da vitória de Deus na vida dele, apesar da consequência da perca da vida, que se separou naquele momento, com a esperança de que no futuro nós alcançamos a vida eterna. Evidentemente você deve estar pensando, mas eu busco a Deus, eu vou à igreja, eu converso com Ele, eu até oro. Você não sabe quando vai chegar a sua hora. Você não sabe quando vai chegar o seu momento do seu chamado. Mas o Senhor diz uma coisa para todos nós que estamos aqui esta manhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí você me diz, mas como é que eu busco? Algumas pessoas até dizem assim, já fui batizada, já faço parte da igreja, mas como eu busco ao Senhor? Ele diz, deixe o perverso, versículo 7, o seu caminho, deixe os seus pensamentos maus, converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque Ele diz, os meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos,
Se naquela época as pessoas se envolviam com pensamentos, imaginando que os deuses eram iguais aos seres humanos, aqui a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe que Deus é diferente dos deuses gregos. Se você lembrar, aqueles deuses gregos têm os mesmos problemas dos seres humanos, só que são mais fortes, e alguns têm alguma fraqueza aqui e ali, mas que são poderosos. Mas a Bíblia lembra para a gente que Deus é diferente. Ele disse: eu sou um Deus diferente, os meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos. O Senhor diz assim: o que eu de fato quero para você é realizar uma primavera na sua vida. E Ele diz aí, olha, quando você toma a Bíblia, Ele diz no versículo 10, porque se você abrir, aceitar esse convite, se você ouvir o convite divino, ir às águas, receber águas, beber a água da vida, receber o pão da vida, tomar o vinho espiritual, inclinar o ouvido à vontade dEle para obedecê-lo, se você abandonar os seus caminhos e se converter a Ele e seguir ao Senhor, Ele diz no versículo 10, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro que regue a água e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Aí você pergunta, o que Deus designou? O versículo 12 resume todas essas coisas. Olha o que diz a primeira parte do versículo 12. Saireis como? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Quando eu penso nesse convite que Deus faz para a gente, e eu fico imaginando naquele ocorrido que lhes falei do pastor que faleceu esta semana, no acidente, embora a gente estava ali com o coração triste, com o coração em angústia, uma coisa acalmava o coração da gente. E eu lembro que o pastor que estava ali, o pastor Tosta, ele disse uma coisa no final, o pastor Alan dorme, mas segundo a Bíblia, quem dorme vai acordar. Por quê? Porque a primavera de Deus não depende das circunstâncias da vida. A primavera de Deus não depende dos problemas que a gente enfrenta. A primavera de Deus, para aquele que a recebe no coração, ela não depende da transitoriedade da vida. A primavera de Deus depende de Deus, porque o Senhor diz, venha, ouça, incline, busque. E se você buscar, ouvir, se inclinar e receber a água, o pão e o vinho que Ele oferece, a bênção espiritual que Ele lhe oferece, Ele diz, você vai sair com alegria e em paz você vai ser guiado. E então, se você olhar nos últimos versículos, aí você tem uma primavera. Não sei se você percebeu, você tem uma primavera nos três últimos versículos, nos dois últimos versículos você tem uma primavera. Qual é a primavera? O que acontece na primavera? Qual é a principal característica da primavera desse lado do mundo? Qual é a principal característica da primavera, gente? Flores. Você sabia que no Brasil nós temos no mundo 250 tipos de flores? E só um tipo de flor, a orquídea, tem 50 mil espécies. Então você multiplica, imagine se são 250, são mais, se fosse cada tipo de flor, nós tivermos aqui 50 mil espécies, nós teremos aí quantos pelo menos? Mais de 100 mil tipos de flores, tipos de flores e espécies de flores espalhados em todo o mundo. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, se nós inclinarmos os nossos ouvidos, nós vamos sair como? Com alegria e em paz seremos guiados. E ele conclui dizendo, de modo tão extraordinário, que a primavera se movimenta na natureza, diz, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as aves do campo farão o quê? Baterão palmas, e em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto para a glória
E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Essa é a primavera, quando a gente entrega o coração a Cristo. Essa é a primavera, quando Deus entra no nosso coração de modo incondicional, onde jogamos fora os preconceitos, os medos, e nós seguimos a Ele. E sabe o que me chama a atenção quando eu leio isso aqui? Eu fico pensando na minha infância. E eu quero, na minha infância, eu também me batizei na primavera. Era o dia, Guilherme, Cauã, era o dia 24 de setembro. Era o ano de 1974. Olha. Eu era um garoto que tinha 12 anos de idade. Vivi numa comunidade. A minha comunidade tinha uma característica interessante. Até já falei aqui, vou repetir para alguns novamente. Era uma comunidade onde os meninos se envolviam com droga. Naquela época era mais maconha, com álcool e com furto. E havia muitos colegas naquela rua ali, que minha mãe falava assim, ó, não brinque com fulano, porque fulano encontra as coisas muito fácil. Ele chegava assim, olha aqui eu achei. E a minha mãe, com a minha avó, na rua em que morávamos, todas as casas foram construindo, só ficou um terreno em frente à nossa casa. Aquele foi o que mais demorou, e era aquele caminho que a gente passava para ir para a igreja. A minha mãe me levava para a igreja, juntamente com a minha avó. E porque eu ouvi o chamado de Deus, porque eu ouvi o convite divino, porque eu aceitei receber de graça pelo sangue de Cristo, sem dinheiro e sem preço, o alimento espiritual que Deus me oferece, a minha história de vida foi mudada, se tornou uma primavera na minha vida, uma primavera na vida da minha família, da minha esposa que está ali, na vida dos meus filhos e também na vida da minha netinha. Você pode não saber o que está acontecendo plenamente. Você talvez, Guilherme e Cauã, vocês não têm uma perspectiva grande da vida. Mas uma coisa é certa. Quando você entrega o seu coração a Jesus Cristo, para nunca mais voltar atrás, alegria e paz vão lhe acompanhar, mesmo que se vocês tiverem dificuldades e conflitos nessa vida. Por isso eu digo, a primavera chegou. Chegou na minha vida lá no passado, mas chegou na vida do Cauã e na vida do Guilherme. Eu quero convidar que eles venham até aqui à frente. Os dois. Os dois. Um aventureiro, outro desbravador. Quando eu me batizei, eu era desbravador. Ok? Eu era desbravador. Mas é que a gente começa a pensar nessa primavera extraordinária que Deus está fazendo. O convite que Deus faz a esses meninos é um convite de transformação. Você imagina, eu estava sábado passado com o pastor Paulo, a irmã Dora e a Leila, estávamos visitando um senhor de 104 anos. O irmão Silvio Sá, lá em Guareí. O irmão Silvio tem 104 anos. Começou a frequentar a igreja quando tinha 8 anos de idade com seus pais, em 1920. 1922. Ele começou a frequentar. E ainda estava lá conosco lendo a Bíblia, dando um estudo bíblico a respeito da guarda do sábado, firme durante esses anos todos, sofrendo os desafios da vida, e no seu coração do irmão Silvio, a gente conversando com ele, havia uma esperança. Qual é a esperança? De paz e alegria que a primavera em Cristo pode oferecer. E eu queria saber de vocês dois, vocês aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal? Vocês querem seguir a Deus de acordo com o ensino bíblico compartilhado por vocês através da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim.
Vocês desejam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ser membro dessa igreja local como parte da igreja mundial? Sim. Quantos acham que para eles, pela decisão deles, a primavera bíblica chegou para ele? Não sei quais são os seus dilemas hoje. Talvez você tenha muitos sonhos, muitos projetos. Mas se você não vier a Deus, embora você tenha dinheiro, embora você se alimente, não matará a sua fome espiritual. O único modo de matar a nossa fome espiritual, a nossa fome completa, é a gente entregar o nosso coração a Jesus Cristo, ser batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e seguir tudo que Ele ordena na sua palavra, porque Ele disse, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Quanto vocês pagaram para aceitar Jesus como Salvador pessoal? Nada. Quanto você pagou, Guilherme? Nada. Parece simples, não é? Gente, é tão de graça que a gente fica inventando coisas e desculpas. É tão de graça que a gente se agarra em valores que não podem nos ajudar. E quantos aqui agora gostariam de fazer uma oração e dizer, Jesus, eu quero orar por esses meninos. E eu quero ajudar outras pessoas que também precisam tomar essa decisão de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Então feche os seus olhos. Deus Pai, por tua graça e misericórdia, nós louvamos o teu nome pela decisão do Cauã e do Guilherme. E obrigado porque suas famílias ajudaram a eles na tomada da decisão. E a igreja os apoiou e fortaleceu para que esta manhã eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós já vamos entregar a medalha do batismo da primavera. Eu quero convidar aqui a diretora do clube de aventureiros, e também o irmão Gaspar. E quero convidar aqui a Roberta. E o Ed. Para que eles entreguem. Cada um vai entregar. Achou a medalha já. E o senhor entregar o trunfo do batismo da primavera. O Ed é um homem de duas bandeiras. Ele serve como capelão dos aventureiros e é diretor associado dos desbravadores. Tá bem? Desse modo, eles estão recebendo a sua medalha, ok? E eu quero convidar aqui o seu pai. Eu quero convidar também a sua mãe, Guilherme e Dona Isalina, irmão Antônio. Irmão Antônio e irmã Isalina. Chamar o Leandro, também a mãe do Cauã. A senhora pode vir, por favor? Nós já vamos antecipar a entrega dos certificados. Aqui os pais vão fazer a entrega. Olha, pode dividir assim, isso. Pode, ó, sim, o pai, a irmãzinha. Olha, vou entregar. Tá certo? Pode dar um passo à frente para a fotografia, a senhora não está por trás, escondida.
Ok. Nossos... Por favor, mais um, irmão Eusébio, por favor. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, descobrir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz na minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja um tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. De fato, não existe nada
que supere a oferta de graça que Jesus nos oferece. Nenhuma experiência nessa vida, nenhuma riqueza, nem filho, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem conhecimento, nada supera esse presente de Deus, esse convite que Ele faz: vinde, inclinai, ouvi, buscai enquanto se pode achar. E esses dois guerreiros demonstraram isso publicamente, porque batismo é uma demonstração pública de que nós aceitamos isso que Jesus falou: vir, ouvir, buscar, abandonar os caminhos longe de Deus e servir ao Senhor. Obrigado, Natasha, por ter nos ajudado a entender melhor isso através da música. Nós vamos batizar o Cauã. Isso aqui é uma vitória de Deus, viu? Uma vitória de Deus. Quero parabenizar aqueles que trabalharam com ele, pela obra que Deus fez e está fazendo na vida desse futuro colega de ministério aqui, ó. Quando eu conheço um pouco a história dele, conversando, eu lembro quando eu tinha a mesma idade dele. Vocês não sabem, mas muitas das lutas que ele enfrenta, eu enfrentei. E quando Deus quer nos fazer grande, Ele não desiste da gente. Quando Deus vai alcançar as vitórias, Deus não desiste da gente. Estou contente porque você também não desistiu de Deus. É uma honra para mim poder também batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Guilherme é um presente de Deus, precioso também da sua igreja aqui. Firme, forte, tranquilo. Eu diria que ele é como um vento suave, que Deus trouxe para o reino dele. Quero convidar a irmã Isalina, a avó do Guilherme. A irmã Isalina é a mãe do Guilherme, está aqui o irmão Antônio. E aí, está satisfeito? Muito.
Estimado Guilherme, você também entregou seu coração a Jesus Cristo como seu pai e como a sua mãe. E hoje eles estão felizes por poder ver você entregando o coração a Cristo. Me alegro também com a honra e o privilégio de poder conduzir você ao Senhor Jesus Cristo. E seguindo a ordem do Mestre, conforme Ele ordenou, eu, como ministro do Evangelho, o batizo, Guilherme, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, esse aqui é pioneiro do clube, viu? De aventureiros. Nosso pioneiro. Responsável, dedicado, companheiro, amigo, inteligente, chique, não é? Parabéns, mãe Zalina, parabéns, parabéns. Deus seja louvado. Que maravilha, não é? Quantos aqui já foram batizados conforme Guilherme e Cauã foram batizados? Aleluia! Quantos que estão aqui hoje ainda não foram batizados ou foram desistir e querem recomeçar? Quantos dos que estão hoje pela manhã aqui gostariam de ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme eles foram? Levanta o braço. Aí onde você está, levanta o braço. Aí eu quero que você fique de pé aí mesmo. Se levante aí mesmo. Você que quer ser batizado, se levante. Fique em pé. Se levante. Na verdade eu quero que você venha até aqui à frente. Venha cá, para a gente orar. Pode vir. Há mais alguém esta manhã que gostaria também de ser batizado? Está aqui para a gente vir à frente, a gente fazer uma oração por você? Não sabe quando, se no mês que vem, no outro mês, esse ano ou ano que vem, mas quer um dia ser batizado? Há mais alguém? Há mais alguém aqui hoje? Nós vamos fazer uma oração. E eu quero pedir que a pessoa que vai ficar responsável para continuar trabalhando com cada um deles viesse até aqui à frente agora. Você diz assim: não, esse que eu venho buscar, eu vou continuar trabalhando, vou ajudar no desenvolvimento, no crescimento espiritual, vou visitar em casa, vou conduzir ao clube, ok? Eu digo assim, a primeira responsabilidade é do pai e da mãe, do familiar mais próximo em Cristo. Então você vai escolher o seu e diz assim: esse eu vou trabalhar, vou ajudar, fica ao lado.
Olha, cada um, olha que bacana, vai abraçando o seu. Pode vir, mãe. Onde é que está a mãe do Arthur? Traz ela, Dani, com você. Quero convidar o pai da Vitória também. Os pais da Vitória. Ficar perto do Arthur. Parabéns. Fica aqui. Eu gostaria que mais alguém acompanhasse aqui. Quem pode vir? Uma companheira aqui, ó. Senhor, nosso Deus e Pai querido, a tua misericórdia e a tua bondade se derramou sobre os teus filhos, que aceitaram o convite divino, vinde às águas, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e pão. O Senhor foi glorificado pela decisão do Cauã e do Guilherme, mas o Senhor também é exaltado pela decisão desses meninos e meninas, dessa senhora e de outras pessoas que, assentadas no seu banco, renovaram a sua entrega ao Senhor. E eu lhe peço, Pai, que pelo sangue de Cristo, ajude a esses que assumiram o compromisso perante Deus, de acompanhar esses meninos e meninas, para que eles possam crescer em amor, em santidade, em conhecimento da Tua Palavra, e sejam também batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sejam missionários de Deus no mundo. Ajude-os, ajude cada familiar e ajude a gente como igreja a cumprir a Tua missão junto a eles e junto a outras pessoas. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém, amém.